Olá, somos o grupo Contadores de Histórias Boi da Manta. Desde 2003, seguimos com a manutenção da cultura popular através da oralidade na arte de ouvir e contar histórias. Sendo assim, bem-vindos ao Pode Contar. Nesse podcast, te convidamos a abrir os ouvidos e o coração para escutar as mais belas histórias que permeiam a cultura do nosso povo e da nossa região. Aqui, você vai ouvir muitos contos encantados das mais diferentes princesas dos mais diferentes reinos, contos populares. É aquele que meu avô contou pra mim e eu vou contar pra vocês aqui agora. Contos do nosso folclore brasileiro e até contos de assombração. Bora lá? Esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo Municipal de Sete Lagoas, edital 02/2024. No velho castelo de Vestal, entre antigos copos de cristal, bebem os vampiros e os anões a saúde do seu rei. Desirê, princesa do local, namora com a noite o temporal. Velho inimigo das paixões, levou seu amado rei. No velho castelo de Vestal, entre antigos copos de cristal, bebem os vampiros e os anões a saúde do seu rei. Desirê, princesa do local, namora com a noite o temporal. Velho inimigo das paixões, levou seu amado rei. Era uma redondeza recheada de jardins maravilhosos. Lá vivia um jardineiro que cuidava de todos os jardins da região. Até que um dia, capinando pelo campo, o jardineiro bateu o machado em uma pedra. Muito curioso, tirou a pedra do lugar e viu que debaixo da pedra tinha um buraco. Buraco de tatu? Seria um buraco de cobra? O jardineiro foi olhar. Eis que daquele buraco surgiu uma mulher totalmente dourada. A mulher era grande, tinha os cabelos compridos e sua roupa era toda em ouro. Muito brava, a mulher xingou o jardineiro. Falou com ele que ele tinha atrapalhado o sono dela. O jardineiro, com medo daquilo, pediu desculpas à mulher. E pedia desculpas, mas a mulher dourada não desculpou. Resolveu fazer com o jardineiro um trato. E perguntou a ele: olha, deixo você viver desde que você vá comigo embora. O jardineiro, sem muita alternativa, sem o que fazer, colocou suas mãos nas mãos da mulher dourada e os dois foram caindo, buraco afora. Até que o jardineiro chegou em um local onde tinha um castelo todo de diamante. O castelo brilhava e reluzia. A mulher dourada falou com o jardineiro que dali em diante ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Poderia comer e beber o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. Mas tinha uma condição. Ele não poderia visitar a ala oeste do castelo, pois lá haviam 12 baús que só ela poderia mexer. O jardineiro, que antes era pobre, começou a desfrutar de tudo de mais maravilhoso que aquele lugar fornecia. Começou a passear de cavalos voadores, começou a comer das melhores comidas, vestir as melhores roupas. E o tempo foi passando, até que, numa noite escura e fria, o jardineiro, sem conseguir dormir, ficou pensando no que poderia haver dentro daqueles baús que ficavam na ala oeste do castelo. A curiosidade tomou conta do jardineiro. E ele
decidiu que ia visitar a tal da ala oeste. Ele foi pé a pé na ala oeste do castelo. Abriu um dos quartos e viu os 12 baús. Curioso que era, resolveu abrir um dos baús. Naquele momento, a mulher dourada acordou. As paredes do castelo começaram a cair e o jardineiro ficou desesperado. A mulher dourada perguntou a ele como poderia ter feito aquilo, pois ele tinha de tudo, vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, porque ele tinha destratado com ela o que tinha sido combinado. Ele, sem responder, ficou triste e desolado. As paredes do castelo começaram a desmoronar e o jardineiro começou a cair. Mas a mulher dourada, mesmo que furiosa, tinha entendido que a curiosidade fazia parte do ser humano e presenteou o jardineiro com cabelos de ouro e uma varinha mágica. O jardineiro acordou em um lugar totalmente diferente. Acordou limpando suas roupas e viu que, logo à frente, tinha um riacho. Resolveu beber água naquele riacho de águas cristalinas. E, ao ver a sua imagem, percebeu que estava diferente por demais. Ele chegou no castelo, ele ainda era um jovem, agora já era um adulto, um moço mais velho. E percebeu também que seus cabelos eram de ouro. Sem saber o que fazer, ficou muito surpreso com os cabelos, mas totalmente preocupado, pois ali naquela região poderia ter bandidos que roubassem a ele e era capaz até de cortar a cabeça dele para poder ficar com os cabelos. Até que ele avistou ao longe um fazendeiro que tinha acabado de matar uma vaca para comer na hora do almoço. Foi até lá, tirou a bexiga da vaca e fez uma espécie de peruca para colocar e tapar os seus cabelos dourados. Com essa parte resolvida, saiu andando e oferecendo seus serviços de jardinagem, pois agora ele já não tinha mais o que comer e o que beber à vontade como lá no castelo. Até que conseguiu os serviços de jardinagem na realeza e começou a trabalhar no castelo do rei. Acontece que o rei daquela região era cego e vivia no castelo apenas ele e a sua filha, que, por sinal, era muito bonita. A princesa, quando ficou sabendo que tinha um jardineiro novo cuidando do jardim do castelo, foi lá falar com ele, pois para ela as flores eram a coisa mais preciosa que tinha naquele castelo. Pediu a ele que fizesse um buquê de flores todos os dias e deixasse na porta do quarto dela pela manhã. O jardineiro, encantado com a beleza da princesa, assim fez. Mas o buquê de flores vinha amarrado com um fio de ouro. O tempo foi passando, todos os dias de manhã o buquê ia chegando, amarrado com o fio de ouro que o jardineiro mandava, e a princesa ficou muito desconfiada. De onde vinha aquele fio de ouro? O jardineiro até então era um moço pobre, humilde, não tinha trabalho até pouco tempo. Todos os dias à tarde, o jardineiro ia para o caramanchão e ali tirava a bexiga da cabeça e descansava. A princesa, curiosa por demais, fez um buraquinho na parede do caramanchão e começou a ver a rotina do jardineiro. Esperava o fim de tarde para ver ele tirar a bexiga da cabeça e viu que ele era um moço bonito, dos cabelos dourados. A princesa ficou encantada e apaixonada, não só pelo jardineiro, mas pelo carinho que ele tinha com as flores do castelo. O rei daquele local era cego, mas não era por causa de doença nenhuma. A cegueira do rei era por causa de um feitiço de uma bruxa.
Ele só conseguiria curar a sua cegueira se ele conseguisse o leite do pássaro azul que ficava no reino Entrou-Ficou. Várias pessoas já tinham tentado entrar no reino do Entrou-Ficou, mas nenhuma delas tinha voltado. Bom, o rei, então, teve uma grande ideia. Colocou a mão da sua filha em casamento como prêmio para quem conseguisse trazer o leite do pássaro azul. A princesa era muito bonita. Vieram príncipes, reis e homens de vários lugares para conseguir trazer o leite do pássaro azul ao rei. Armaram uma grande caravana. E o jardineiro careca perguntou ao rei se ele poderia ir. O rei achou muito estranho, pois o jardineiro não tinha cavalo, nem nada que pudesse ajudá-lo a trazer o leite do pássaro azul. Mas, mesmo assim, o jardineiro decidiu ir. Durante a caravana, vários outros príncipes e reis zombavam do jardineiro, pois ele estava montado num burro. Chegando na montanha, perto do reino Entrou-Ficou, o jardineiro careca tirou a sua varinha mágica do bolso e transformou-se num cavaleiro com armaduras de diamantes. O seu burro virou um cavalo dourado, forte, graças à varinha mágica e por ter se transformado num cavaleiro com armaduras de diamante. O jardineiro conseguiu sair do reino Entrou-Ficou. Lutou com 7 leões, 7 dragões, desceu 7 escadas, pulou 7 muros com a garrafa cheia de leite do pássaro azul. Chegando perto do castelo onde trabalhava, tirou a varinha mágica do bolso e transformou-se no pobre e humilde jardineiro que trabalhava lá todos os dias e que havia saído com um burro em busca do leite do pássaro azul. Chegando ao castelo, ele entregou a garrafa com o leite do pássaro azul para a princesa e ela não acreditou. Perguntava: como você conseguiu sair do reino do Entrou-Ficou? Nem os cavaleiros mais fortes e os soldados mais espertos conseguiam sair. Ele teve que contar toda a verdade para a princesa. Para o rei, só importava quem tinha trazido o leite do pássaro azul. A princesa pingou o leite nos olhos do pai e o rei, que antes era cego, agora conseguia enxergar tudo. Mandou fazer uma enorme festa de casamento e assim a princesa e o jardineiro careca viveram felizes para sempre. Cada história era um sinal que o menestrel inventa, ele era assim meio anormal. Achava que ia ser herói, fumando Hollywood, vendendo saúde, navegando doido, 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 doido e sujo de sal. Era uma história estranha que eu sempre quis decifrar, mas hoje conto sem pensar que a explicação que eu sei que se não há, sobra luz neste caos de paixões. Era uma história estranha que eu sempre quis decifrar, mas hoje conto sem pensar que a explicação que eu sei que se não há, sobra luz neste caos de paixões. Em um reino tão, tão distante, havia um rei que era muito amado por todos da região. O rei gostava de conversar com seus empregados, perguntar como estava sua governança, perguntar o que faltava. E todos gostavam dele por causa disso. Acontece que ele tinha um único problema. Ele não tinha uma esposa. E, de acordo com as leis do castelo, o rei não poderia governar mais um ano sem se casar. Começaram a movimentar para conseguir uma moça para o rei. Vieram moças de todos os lugares, mas nenhuma o agradava. Os conselheiros ficavam enaltecendo as moças que apareciam, mas ainda assim,
nenhuma chamava a atenção do rei. O rei gostava de passear no jardim, conversar com seus súditos e, num belo dia de passeio, ele avistou para depois do rio, sentada debaixo de uma árvore frondosa, uma moça muito bonita. E pela primeira vez, ele se viu completamente apaixonado. Foi conversar com a moça e, nessa primeira conversa, ela disse para ele também que era apaixonada por ele, mas que não sabia que dia que esse amor poderia ser retribuído, pois ele até então era inalcançável. O rei, perdidamente apaixonado, pediu a mão da moça em casamento. Ela ficou muito feliz, mas ele, muito preocupado, como iria dar a notícia de seu noivado? Teria que ser uma festa, um cortejo real ou algo parecido? Pediu então que ela subisse na árvore e não contasse para ninguém, pois ele tinha medo que a roubassem ou fizessem qualquer coisa com ela. A moça assim fez. Subiu na árvore enquanto o rei foi organizar as coisas para o cortejo real e anunciar o seu noivado. Nesse meio tempo, apareceu uma moça toda torta. Seu nome era Moura Torta. Ela era torta de tanta inveja que tinha das pessoas. Moura Torta era uma das súditas do castelo. Tinha ido até ali buscar água no riacho que ficava logo à frente da árvore frondosa que a moça estava. Ela sentou para descansar e, quando foi buscar água no riacho, percebeu o reflexo da imagem da bela moça que estava na árvore no riacho. Moura Torta pensou que era ela e se perguntava: que desaforo! Eu, uma moça tão bonita, aqui buscando água para servir aos outros? Ela não acreditava. Para ela era um desaforo. Bom, com toda a raiva que tinha, tacou o jarro de barro no chão e quebrou por inteiro. A noiva do rei, que estava em cima da árvore, soltou uma gargalhada. Moura Torta olhou com raiva para cima da árvore e falou: então é você? É você que está me fazendo essa raiva toda? É você que me fez quebrar meu pote de barro? Subiu à árvore e ficou lamentando junto com a moça, que estava cansada, que não queria aquele trabalho, que achava um desaforo. E, num certo momento, enquanto a noiva estava distraída, Moura Torta colocou um alfinete na testa da noiva do rei. Imediatamente, a noiva virou uma pomba. O rei, então, voltou para buscar sua noiva e percebeu que ela estava diferente. Coçou a cabeça e ficou se perguntando se aquela era a linda mulher com que havia conversado. Moura Torta ludibriou o rei e fez ele acreditar que sim, que ela era a sua noiva. O rei pensou: não estava casando pela aparência da moça, mas sim pelo conteúdo. Pegou as mãos de Moura Torta e levou para o cortejo, anunciando o seu casamento. Moura Torta se casou com o rei e o tempo foi passando, e o rei percebeu que aquela moça não tinha nada a ver com a moça que ele tinha encontrado debaixo da árvore. Certo dia, andando pelo jardim, se lamentando daquilo tudo, avistou uma pomba. Se aproximou e percebeu que, em cima da cabeça da pomba, tinha uma verruga. Cutucou, cutucou, até que tirou daquela verruga um alfinete. E, imediatamente, a pomba se transformou na bela mulher que ele havia conhecido. A linda jovem contou para o rei tudo o que tinha acontecido naquele dia. E o rei ficou surpreso, porque estava casado com uma feiticeira má e invejosa. Bom,
O rei mandou que prendessem Moura Torta, tirassem imediatamente de seu reino. E ele, com a sua noiva, viveram felizes para sempre. Num velho castelo de Vestal, entre antigos copos de cristal, bebem os vampiros e os anões a saúde do seu rei. Desirê, princesa do local, namora com a noite o temporal. Velho inimigo das paixões, levou seu amado rei. Desirê, princesa do local, namora com a noite o temporal. Velho inimigo das paixões, levou seu amado rei. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, não. Não, não, sim. Não, sim, não. Sim, não, sim. Heredei. Op, heredei. E esse povo que não acredita na força do vento, que sopra e não uiva, na água da chuva, que cai e não molha, já perdeu o medo de escorregar. Dizem, e não sei, os contos, a voz do povo, diz que é assim: quem tudo quer, tudo perde. Quem gasta tudo que tem, acaba gastando o que não deve. Isso é dito popular dos mais sabidos, vem dos nossos contos encantados. Dizem, e eu ouvi dizer que foi assim. Há muitos e muitos anos atrás, num lugarzinho pequenininho que cresceu em volta de uma igreja, morava um casal. Eles eram um casal de reclamões. Eles viviam reclamando de tudo e de todos. Era assim, se colocava um prato de comida para eles, reclamava que colocou demais. Se colocasse pouca comida, reclamava que não colocou nada. Se a comida tivesse temperada, reclamava que ela estava salgada. Se tirasse o sal, falava que a comida estava doce. Se colocasse um doce, estava doce demais. Se tirasse o doce, falava que o doce estava salgado. De tudo eles reclamavam. Eles reclamavam tanto, mais tanto, que eles reclamavam até que a água está molhada. Diz que é. Reclamava e era dia e noite sem parar, só reclamando. Um dia, apareceu naquele lugarzinho onde eles moravam, um homem. Mas não era um homem qualquer, não. Ele era diferente. Ele era tão diferente, mas tão diferente, que a orelha dele era pontuda. A barriga dele tinha hora que era verde e tinha hora que era azul. E ele era pequenininho. Ele andava com uma galinha debaixo do braço e vivia oferecendo a galinha para as pessoas. Mas todo mundo corria dele. Tinha gente que até escamufava ir para lá. Sabe por quê? Porque as pessoas naquela época não gostavam dos diferentes. Ninguém achava que aquele homenzinho diferente era normal. Mesmo ele falando que ser diferente é totalmente normal. Assim ele arrumou um jeito de morar bem dentro do oco de uma árvore no meio da praça. Todos os dias ele saía do oco da árvore
e oferecia a sua galinha para as pessoas. Ninguém queria. Certa vez, o casal de reclamões resolveu que queria comer um mexido com farinha e ovos. Decidiram os dois juntos que iriam até a vila, ali, para comprar ovos bem no meio de uma feira. Foram chegando pertinho e quando entraram bem no bico de entrada da feira, encontraram um homenzinho diferente com a galinha debaixo do braço. O homenzinho ofereceu a galinha para o casal de reclamões, dizendo que se eles comprassem a galinha, eles não precisariam comprar ovos mais nunca. O casal de reclamões, que também era muito ganancioso, olhou um para o outro e piscou, dizendo que iriam ficar com a galinha. Jogaram para o homenzinho uma moeda de ouro. O homenzinho pegou aquela moeda, entregou a galinha e saiu pulando de alegria. Ele foi pulando, até que ele entrou dentro do oco da árvore e desapareceu. Nunca mais ele foi visto ali. O casal de reclamões pegou a galinha, levou a galinha para casa e colocaram a galinha dentro de um galinheiro. Logo começaram a reclamar. A galinha cacarejava todo dia, dia e noite sem parar. E se tinha que tampar o buraco da cerca para a raposa não entrar no galinheiro, reclamavam. Se tinha que colocar água para cocó beber, reclamavam. Se tinha que colocar milho para a galinha comer, reclamavam. E a galinha só cacarejava dia e noite sem parar. E nada de botar. Até que a mulher reclamona começou a pensar. E ela pensava e teve uma vez que ela pensou tão alto que o homem reclamão ouviu seu pensamento, que era o seguinte: galinha que não bota na panela vira caldo. O homem, ao ouvir aquilo, pegou uma faca, foi amolando a faca, e era uma faca tão grande. Amolou, caminhou para o lado do galinheiro, e quando a galinha viu aquela lâmina da faca brilhando, a galinha começou a cacarejar de desespero. O homem levantou a croaca da galinha devagarinho e viu. Você sabe o que ele viu? Um ovo. Mas não era um ovo qualquer, não. Era um ovo de ouro. E não era qualquer ouro. Era um ouro 24 quilates. Valia R$ 1.000.000. O homem começou a pular de alegria e ele começou a gritar de alegria. Gritava tanto, mais tanto, que a mulher desceu para o galinheiro para ver o que estava acontecendo. E na hora que o homem mostrou aquele ovo de ouro, os dois se abraçaram, se beijaram e resolveram levar a galinha para morar com eles lá na casa. A galinha daquele dia em diante foi tratada como rainha. Ela passou a morar na cozinha da casa e ficou toda metida. Pó, pó, pó. Até que a pessoa que só reclama, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Ela nunca está satisfeita com nada. Começaram as reclamações.
O homem reclamava que a galinha botava apenas um único ovo de ouro por dia. Começou a pensar alto. E seu pensamento foi tão alto que a mulher ouviu. E o pensamento dele era que se ele abrisse a galinha no meio, ele tiraria todos os ovos de ouro de uma só vez e ficaria trilionário. A mulher ouviu o pensamento, pegou a faca, amolou a faca, caminhou para o lado da cozinha. A galinha estava toda sorridente, pensando que ia ganhar um milho, porque estava botando um ovo de ouro todo dia. Até que a mulher tirou todas as penas do pescoço da galinha, bateu o papo da galinha com a lâmina da faca e abriu a galinha no meio. Acontece, gente, que dentro da galinha só tinha tripa e sangue. E mais nada. Nem um único ovo de ouro. A galinha deu a sua última cacarejada. Pó, 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 pó. Ó, cocó, cocó, cocó. A galinha morreu. O casal acabou de limpar a galinha e eu fiquei sabendo. Me disseram que foi assim, que aquela foi a última refeição que eles fizeram. Uma refeição boa. Porque quem gasta tudo que tem, acaba gastando o que não deve. Quem faz só o que quer, acaba fazendo o que não pode. E eles não juntaram nem um único ovo de ouro, nem um grãozinho de ouro para contar essa história que eu acabei de contar. Porque é assim, quem tudo quer, tudo perde. Dizem que hoje o casal anda por aí, pelas ruas, pedindo as coisas para as pessoas, porque terminaram na pobreza.